Opa, opa, galerinha, tudo bem? Vamos ver o que eu derrubo primeiro, o livro ou o café, tá? Boa tarde, bom dia a todos. Alguns dias atrás eu terminei de ler O Processo, do Franz Kafka. Café é bom. Eu já fiz meu vídeo sobre primeiras impressões, agora é hora de falar sobre os comentários gerais da obra. Isso aqui não é uma resenha, tá? Resenha, os vídeos são editados, são um pouco mais profundos, são um pouco melhores do que essa bosta sem edição, improvisada, tomando café e lendo e fazendo artigo da faculdade tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho de deixar nenhuma dessas duas coisas, vou ter que lidar com isso. O processo conta a história de um bancário chamado Joseph K. Joseph K. um dia acorda em sua cama, em seu quarto, né? E descobre que ele foi preso. Descobre que ele foi processado. Né? Não é processado no sentido que você conhece, que alguém vai lá na justiça e te cobra alguma coisa. Ele foi processado porque ele está dentro de um processo. Ele está tomando um processo. E, portanto, ele está preso e sendo julgado pelos tribunais supremos, né? O que quer que isso signifique, porque você não sabe o que isso significa até o fim desta novela, tá? Este suposto processo, este suposto crime que ele cometeu, que nunca nos é explicado, e que em momento nenhum o personagem se pergunta que crime ele cometeu, é absolutamente confuso, é absolutamente lacunoso, é absolutamente incompreensível, né? Ele acorda e tem oficiais, inspetores e guardas na casa dele que falam: olha, cara, você está preso e você está no processo. E agora o seu processo vai ser julgado por várias instâncias. Boa sorte para você, sua situação está péssima, que tudo de melhor aconteça. E o cara começa a ficar desesperado, ele começa a ficar agoniado e com medo e fala: e agora o que eu faço? Mas ele nunca se pergunta o que eu fiz. Ele nunca se pergunta que crime que ele cometeu, ele não se pergunta o que está acontecendo, ele se pergunta o que fazer, né? E aí as pessoas ao redor dele ficam profundamente envergonhadas dele estar nesse processo. As pessoas começam a evitá-lo, as pessoas olham para ele e falam: esse aí está no processo. As vizinhas dele começam a ter medo dele. O tio dele, que mora no interior, vem para a cidade só para falar: ô cara, que porra é essa? O que você fez aí? Por que você está no processo? Você é a vergonha da família, tá ligado? Todo mundo começa a destratar o cara e ninguém, em momento nenhum, tenta, assim, compreender a situação. Nem o próprio Joseph K. Esse livro ele é tão confuso, ele é tão esquisito que o protagonista nem sequer tem um nome completo. O nome dele é Joseph K. E só. Joseph K. A letra K com um ponto. É isso. E o narrador só se refere a ele como K o tempo todo. Obviamente, se você conhece um pouco do Kafka, você sabe que a obra dele inteira é propositadamente confusa, lacunosa, incompreensível. Só que no caso de Um Processo, isso aqui é especialmente interessante porque reflete o próprio tema da obra, que é a arbitrariedade e incompreensibilidade da justiça. A justiça, obviamente, aqui no livro é uma justiça paralela à justiça real, mas a metáfora geral, né, a alegoria, é a própria justiça estatal de um país. A justiça ela é arbitrária, a justiça ela é injusta, a justiça ela é elitizada, a justiça ela é burocrática, a justiça ela é cruel, a justiça não dá explicações a ninguém, a justiça só se importa com ela mesma, né? As alegorias gerais desse livro são essas, quero dizer. E de novo, eu não estou aqui pagando de alguém que entendeu o livro, tá? Eu não entendi porra nenhuma disso aqui, eu estou falando o que eu pude perceber da leitura e das pesquisas prévias e pós-leitura que eu fiz, tá? É um livro difícil de entender, é um livro difícil de chegar exatamente ao fim, se é que tem um fim, porque tal qual o processo que pode se arrastar por 15 anos e absolutamente nada acontecer, esse livro poderia se arrastar, esse livro é curto, tem 230 páginas, ele poderia se arrastar por mais 230 e ainda absolutamente nada ter sido resolvido. É importante a gente notar o seguinte: O Processo é um livro não terminado, tá? Esse livro aqui não é completo, o Kafka morreu antes de chegar à versão final desta obra, tá? Então é um livro inacabado, é um livro com lacunas acidentais provocadas pela morte do autor e lacunas propositais para que a história seja confusa, tal qual o processo que ela narra, né? Só que o que é muito curioso é que é o seguinte: mesmo que o Kafka tivesse terminado de escrever o livro, né, ainda nós saberíamos muito pouco. Nós saberíamos um pouco mais que nós sabemos, né? Quer dizer, era a intenção do Kafka acrescentar alguns capítulos que contariam algumas frases
desse processo, né? Só que mesmo assim não ia ser nada definitivo, porque esse livro não é para ser definitivo, esse livro não é muito para ter uma razão, não é muito para ter um significado profundo, como outras obras do Kafka. Eu não me lembro onde eu li isso, numa carta, num diário, mas o Kafka falava que ele não queria dizer nada, ele não tinha intenção política nenhuma, ele não tinha intenção literária nenhuma, ele só queria contar histórias malucas, ele não pretendia fazer alegorias, não pretendia fazer metáforas, não pretendia fazer nada, ele só realmente queria contar histórias loucas. Toda a crítica póstuma, né, porque o Kafka mal viu o sucesso que a obra dele fez em vida, toda a crítica pós-Kafka é que fica atribuindo significados diversos aos livros que o próprio autor talvez nunca tivesse entendido, do verbo entender. Então é muito curioso ver, porque é um livro que em essência é sobre nada e diz muito, né? A Metamorfose é uma leitura melhor, especialmente para começar Kafka. Gostei mais da Metamorfose do que desse, especialmente o miolo desse livro é insuportável. Pouco depois de eu fazer o meu vídeo de primeiras impressões, eu entrei aqui no capítulo 8 ou 5, não me lembro certo, que são capítulos inteiros, em que é um texto gigantesco, sem parágrafo, que se arrasta por páginas e páginas e páginas, que conta o K, né, meio que avaliando a situação dele e ouvindo o conselho dos outros e ao mesmo tempo não chegando em conclusão nenhuma, porque todo mundo que o K contacta para ajudá-lo não ajuda, né? Quer dizer, ele pega lá um advogado que não faz nada, ele pega lá um cara que também estava no processo, que também não pode falar nada, ninguém... Cara, esse livro aqui não faz sentido. Aí no final, a famosa cena desse livro é a cena da catedral, que ele conversa com o abade e conta a história do homem que queria entrar na lei e foi proibido pelo guarda, né? Aí no final o guarda fala, não, você podia ter entrado a hora que você quisesse, né? Você que não, meio que não quis. E isso supostamente é para se relacionar com a própria história do K. Então, eu não sei, eu não posso afirmar que eu entendi esse livro. É um livro esquisito, é um livro estranho, em vários momentos entediante, em vários momentos insuportável, mas essa insuportabilidade é proposital. A obra do Kafka é inteiramente angustiante, é inteira claustrofóbica, né? A Metamorfose, como eu disse, é mais assim e é mais legal do que o processo, mas o processo também foi uma leitura válida, gostei do processo. Agora eu preciso ir atrás de entender o livro, e de novo, se é que é algo para entender, porque o processo é confuso, é esquisito, você não entende em momento nenhum, e o livro também talvez tenha sido projetado para ser da mesma forma. Então assim, é um livro muito bom para quem cursa Direito, é um livro bom para quem gosta de literatura, tá? Então acho que esses são os dois públicos maiores, pessoal do direito e pessoal da literatura. Esse livro aqui vai agradar a vocês. Me lembrou demais 1984, muito. Eles usam termos próprios, né? Não, a justiça tem alguns termos próprios que você precisa aprender. Tal, não quer dizer isso, quer dizer isso aqui, né? Essa coisa da perseguição também é muito 1984. Essa coisa das autoridades supremas, né? Porque o tempo todo eles falam, o juiz vai te dar o veredito, o juiz vai te dar o veredito. E esse juiz talvez nem exista, esse juiz é uma imaginação, ele é uma lenda. Então essa coisa assim das autoridades inalcançáveis também me lembrou demais de 1984, essa coisa da censura, da perseguição. É um livro assim, quem quiser ler 1984 e ler o processo, comparar os dois, vai ter um prato cheíssimo, e é um exercício que eu penso em fazer um dia, né? Sobre o final, bom, como eu disse, eu já tinha tomado spoiler, então eu sabia o que ia acontecer. Teria sido muito mais impactante se eu não tivesse tomado, né? Porque é muito repentino, é extrema, assim como o livro começa do nada e acaba do nada, você fala, what the fuck? Só que infelizmente, como eu já sabia, quebrou um pouco esse choque, né? O que de novo não tira o peso do final, que é um final triste, é um final deprimente, é um final frustrante, é um final enraivecedor, é um final infuriante, te deixa furioso, te deixa bravo, te deixa puto. Assim como as decisões que a justiça toma na vida real também te deixam bravo e puto. Quando você vê os culpados sendo soltos, né, político corrupto sendo posto elegível para a presidência, quando você vê decisões completamente arbitrárias do Supremo Tribunal, quando você vê inocentes sendo condenados por crimes que não fizeram, quando você vê pessoas com crimes mínimos sendo condenadas a anos por ilegalidades absolutamente pequenas e irrelevantes,
cara, a aplicabilidade desse livro fica muito alta, tá? Então, de novo, pelos significados que o processo traz, é uma leitura válida. E, de novo, eu curto muito o estilo do Kafka, curto muito essa visão de mundo que ele tem. Ano que vem eu vou ler O Castelo, e aí talvez eu também comente aqui. Né? Então, a justiça é injusta, meus amigos. Acho que essa é a decisão que o livro nos leva, é a conclusão que o livro nos leva e é a conclusão que viver no Brasil também te leva. Então é isso, você já leu o processo? Meu café acabou sincronizado com o vídeo, eu sou um gênio. Você já leu o processo? Diga-me o que achou. E, sim, última coisa. Deixar a xícara no chão, foda-se. Essa edição que eu peguei da biblioteca da minha cidade tem pós-fácios e explicações do Max Brod, que é amigo do Kafka, que juntou a obra dele depois do Kafka morrer. Aí o Max fala qual foi o processo de organização. Tem cenas deletadas, nunca vi isso. Um livro com cenas deletadas, capítulos que foram suprimidos da versão final, achei isso muito bacana. E uma breve explicação, né, de como a obra se compôs. Né? Então é bem bacana, procure se a sua edição também tem isso. Acrescenta relativamente bastante a leitura. Então, você já leu o processo? O que você acha desse livro? Muito obrigado por assistir ao meu vídeo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, dê like neste vídeo. Muito obrigado e adeus!